O milionário mora ao lado. Os surpreendentes segredos dos ricaços americanos. Thomas J. Stanley e William D. Danko. Esse livro representa muito bem o velho ditado que diz: as aparências enganam. Nem todas as pessoas que possuem muitos bens materiais moram em um bairro chique e que estão sempre seguindo as tendências da moda visando exibir seu alto padrão social, de fato são ricas. Por outro lado, quem menos se preocupa em exibir seu status financeiro e encher-se de bens materiais são pessoas que realmente acumulam riquezas e são de fato ricas, pois trabalham para acumular riquezas e fazem isso com muita disciplina. A seguir, você verá como de fato vivem as pessoas ricas e como você pode se tornar uma delas. Conheça o milionário que mora ao lado. Muitas pessoas que apresentam um padrão de vida elevado e de alto consumo nem sempre se preocupam com investimentos em ações ou com bens rentáveis. Ao contrário, as pessoas que são consideradas verdadeiramente ricas adotam um estilo de vida totalmente diferente. Elas preferem investir seu dinheiro em algo rentável do que comprar um carro novo todo ano. Para ser considerado rico, os autores estimam que é necessário possuir um patrimônio líquido de $1 milhão ou mais. Sendo assim, apenas 3,5 milhões, 3,5% dos 100 milhões de lares da América, são considerados milionários. 95% dos milionários americanos possuem um patrimônio líquido entre $1 milhão e $10 milhões. O enfoque dos autores é dado a este grupo, para que você possa entender como é possível atingir este mesmo nível. Para determinar se você é uma pessoa rica, é necessário multiplicar sua idade pela sua renda familiar, exceto renda vinda de herança, e dividir por 10. Assim, você terá o valor do seu patrimônio líquido. Com base nesse cálculo, você irá descobrir se é um PAR, prodigioso acumulador de riquezas, um SAR, subacumulador de riquezas, ou apenas um MAR, médio acumulador de riquezas. Os PAR são construtores de riquezas, são mais atentos aos tipos de investimentos que fazem e estão mais concentrados em construir seu patrimônio líquido em relação aos outros de sua categoria idade e renda. Geralmente, os PAR possuem 4 vezes mais patrimônio líquido do que os SAR. Uma comparação mais precisa pode ser analisada a partir de 2 estudos de caso. O Sr. Miller, de 50 anos de idade, proprietário de uma revendedora de trailers, teve no ano passado uma renda familiar de $90.200. Seu patrimônio líquido, segundo a equação de riqueza, deveria ser de $451 mil. Porém, o Sr. Miller é um PAR, pois seu patrimônio real é de $1,1 milhão. Do outro lado, James H. Ford, de 51 anos, é advogado e sua renda no ano anterior foi de $92.300, um pouco maior que a do Sr. Miller. Seu patrimônio líquido foi estimado em $226.511, sendo que o esperado era de $470.883. Por essa razão, o Sr. Ford é definido como um SAR. Analisando as duas situações, você deve se perguntar: como um revendedor de trailers possui um patrimônio líquido maior que um advogado? A resposta está no estilo de vida que cada um leva. O Sr. Miller, por trabalhar com algo que não exige tanto ter status, se preocupa menos em manter um padrão de vida elevado, dirigir carros luxuosos, usar roupas caras ou morar em um bairro chique. Já o Sr. Ford, por estar inserido em um ramo mais formal, precisa exibir uma boa imagem. Isso inclui andar com carros luxuosos, usar roupas caras e morar em uma casa grande em um bairro de classe alta. Por isso, percebe-se que o Sr. Ford tem muito mais gastos que o Sr. Miller, porque ele precisa manter seu status, e isso custa muito dinheiro todos os meses. Frugal, frugal, frugal. A palavra frugal, segundo definição do dicionário Webster, é caracterizada por um comportamento baseado na economia de recursos. Ser frugal é de extrema importância na construção de riquezas, porém, a mídia dá destaque aos perdulários, pessoas que gostam de esbanjar. Um exemplo disso são os atletas milionários. Certamente que alguns possuem bastante riquezas e de fato são milionários, mas muitos dos atletas ganham para sustentar seu alto estilo de vida e não se preocupam muito em acumular riquezas.
Ser frugal é saber jogar tanto na ofensiva como na defensiva. Ser ofensivo significa ter uma renda anual maior que o normal, e os lares que jogam bem na ofensiva também são bons na defesa, ou seja, não gastam tanto dinheiro em bens de consumo. Porém, ter uma renda alta não significa ter um alto patrimônio líquido. Um casal onde um dos membros é totalmente perdulário dificilmente consegue construir riquezas. Por isso é importante saber jogar nas duas frentes, ancorado sempre no planejamento e orçamento. Tempo, energia e dinheiro. Geralmente, os SAR não se preocupam muito em buscar conselhos sobre como lidar com suas finanças e onde investir seu dinheiro. Estão sempre com medo de não possuir riqueza o suficiente para se aposentar. Já os PAR passam boa parte do seu tempo buscando as melhores opções para investir e gerar riquezas. Os médicos nos Estados Unidos ganham mais de 4 vezes a renda do domicílio médio americano, cerca de $140 mil anuais ou até $300 mil conforme sua especialidade. Mesmo com essa renda, alguns médicos SAR têm pouca riqueza acumulada, gastam muito e investem pouco. Entre as atividades de alta renda, a dos médicos é uma das que menos acumula riquezas. Os médicos costumam trabalhar mais de 10 horas por dia, gastando a maior parte do seu tempo e energia com os pacientes. Eles costumam associar todo esse tempo à renda alta que irão obter. Por isso, não veem a necessidade de ter um planejamento doméstico. Os PAR costumam ter um pensamento totalmente diferente. Para eles, o dinheiro é algo essencial e que não deve ser desperdiçado. Por isso, planejar e organizar um orçamento é muito importante, pois são fatores que influenciam na construção de sua riqueza e os deixam mais perto da independência financeira. Portanto, se você ainda não é financeiramente independente, irá gastar uma quantia cada vez maior de tempo e de sua energia se preocupando com seu futuro econômico se não organizar corretamente suas finanças e investir seu dinheiro a fim de formar um bom patrimônio líquido. Pronto socorro econômico. Mary e Lois são um casal que levam a vida num alto padrão, moram em uma casa grande, em um bairro de luxo e dirigem bons carros. Porém, Louis é um administrador de uma universidade local e Mary é dona de casa. A renda anual do casal não passa de $60 mil. Então você deve se perguntar como eles conseguem manter um padrão de vida tão alto ganhando tão pouco. Eles estão inseridos naquilo que os autores chamam de PSE, Pronto Socorro Econômico. Ou seja, são adultos que, segundo seus pais, não têm condições de manter uma vida de consumo elevada sem a ajuda de terceiros. Com isso, um número cada vez maior de famílias chefiadas pelos seus pais tomam o papel de bem-sucedidos da classe média alta, porém, esse estilo de vida é apenas uma fachada. Esses subsídios oferecidos pelos pais geralmente são mal aproveitados por quem recebe. Antes mesmo de receber, já planejam como e o que vão gastar. E os gastos geralmente são associados a manter seus luxos, ao invés de aproveitarem esse dinheiro para investir em negócios rentáveis. Cabe aos pais ricos orientarem seus filhos desde cedo a usarem seu dinheiro da maneira correta, seja em sua educação ou vida profissional. Quanto mais riqueza possuírem, mais disciplina seus filhos devem ter. É muito mais rentável para os pais educar seus filhos de modo que a chance de se tornarem adultos economicamente mais produtivos seja maior. Portanto, valorize as realizações individuais de seus filhos. Ajude-os a viver por conta própria. Isso pode ser feito gratuitamente e, com o tempo, eles serão beneficiados. E você também. Encontre seu nicho. Talvez você se pergunte por que ainda não é rico, e a resposta pode ser simples. Você não está correndo atrás da oportunidade certa no mercado. Muitas pessoas com grande capacidade de investimento acabam focando no público errado, acabam focando em clientes com pouco dinheiro, por esse motivo não conseguem enriquecer. A tendência para os próximos anos é que a América possua mais milionários. No ano de 1996, cerca de 3,5 milhões de lares na América possuíam um patrimônio de $1 milhão ou mais. Esses lares representavam quase a metade de toda a riqueza que está em mãos particulares no país. É fato que o público com grande poder aquisitivo está aumentando na América, e é nesse público que deve se focar seus negócios.
As pessoas interessadas em atingir o grupo dos milionários devem se atentar à distribuição geográfica dos mesmos e avaliar as melhores oportunidades de negócio. Com o mercado saturado, os pais se complicam um pouco quando seus filhos perguntam qual seria a profissão ideal para eles. Seu filho pode querer ser um advogado, mas você sabe que o mercado já está cheio de advogados. Porém, faltam advogados qualificados e de alto nível. Então, seu filho pode ser esse tipo de advogado, lembrando que qualidade é diferente de quantidade. Empregos: milionários versus herdeiros. A maioria dos influentes da América é formada por proprietários de negócios. Isso inclui profissionais liberais autônomos. Cerca de 20% dos lares americanos são chefiados por aposentados. Os outros 80% são chefiados por proprietários de negócios. Os autônomos têm 4 vezes mais chances de se tornar milionários em relação aos que trabalham para outras pessoas. Não podemos definir se uma pessoa é milionária ou não pelo negócio que possui. De acordo com estudos, o caráter do proprietário é mais importante para medir seu nível de riqueza do que a atividade que ele exerce. De fato, não podemos medir a riqueza de alguém pelo negócio ou atividade que ela possui. Muitos donos de negócio sequer são milionários e dificilmente atingirão esse patamar. Porém, alguns ramos de negócio tendem a ser mais lucrativos que outros, mas ter uma renda maior em relação a outros negócios não te faz milionário. Muitas pessoas com negócios muito rentáveis gastam ainda mais em bens de consumo e serviços que não têm a ver com seu negócio. As pessoas que têm uma alta renda mensal muitas vezes têm pouca tendência a acumular riquezas, como se o negócio delas nunca fosse passar por crises ou até mesmo falir. Elas trabalham pelo dinheiro ao invés do dinheiro trabalhar para elas. Se você é uma pessoa modesta e consciente dos seus investimentos e possui uma empresa altamente lucrativa, então tem grandes chances de se tornar um milionário. Cerca de 1 a cada 5 milionários que são donos de empresas acabam repassando o negócio para os filhos administrarem. Isso porque a maioria deles conhecem as dificuldades e a competição que um negócio propõe. Por isso, acabam aconselhando seus filhos a se tornarem profissionais autônomos e liberais, como médicos, dentistas, advogados e arquitetos. Na maioria das vezes, os pais milionários mandam seus filhos para estudar medicina ou advocacia. Seus pais conhecem as dificuldades para vencer nos negócios. Já nas profissões citadas, eles nunca deixam de lucrar, e seus lucros são maiores que grande parte das pequenas empresas. Insta Insights. Status financeiro não é sinônimo de riqueza. Procure educar seus filhos para serem independentes e não dependentes do seu dinheiro. Você não precisa provar nada para ninguém, somente para si mesmo. Invista hoje para aproveitar amanhã. Neste livro você aprendeu que muitas pessoas que dirigem carros de luxo, moram em mansões e se vestem bem, não são consideradas pessoas ricas. Mesmo possuindo negócios altamente rentáveis, elas não são milionárias. Isso porque trabalham para alimentar seu ego. Por outro lado, existem pessoas que, ao julgar pela aparência, não dá para dizer que são milionárias, mas elas de fato são muito mais ricas do que algumas que aparentam ser. São pessoas despreocupadas com bens materiais e status, são disciplinadas e conscientes de seus investimentos, e não pensam apenas no presente. Gostou e